de verdade você pode ouvir a voz de Deus. Seja bem-vindo à nossa mentoria de hoje, mentoria 6:33, todos os dias esta mentoria bíblica. Eu quero que você saia daqui entendendo como Deus fala, porque de fato Deus fala. Seja bem-vindo ao meu canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para receber as recomendações quando entra um vídeo aqui no canal. É de suma importância. Curta esta live e escreve aqui agora nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. No final deste vídeo, envie para 5 pessoas. Afinal de contas, esta live é rápida, mas também objetiva, levando você ao conhecimento da palavra do Senhor. De verdade, Deus fala. Aliás, quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 1, os 2 primeiros versículos, nós vamos ler o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em João 10:27, Jesus fala a respeito de si mesmo. Ele diz: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ora, Deus fala. Nós é que precisamos estar prontos e sensíveis para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não está distante. Muitas vezes a voz de Deus fala ali no silêncio do âmago da nossa alma. Talvez você pergunte: pastor, como é que Deus pode falar? Primeiro, Deus pode falar através de sonhos. Por exemplo, um anjo apareceu a José quando José temia receber Maria como sua esposa, por ela estar grávida pelo Espírito Santo. Então, a gente olha lá em Mateus 1:20, o texto dizendo o seguinte: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É muito pontual, muito importante a gente compreender esta verdade, porque através dos sonhos, Deus pode falar para revelar direção, para consolar e também advertir. Eu mesmo já tive sonhos, outras pessoas já tiveram sonhos comigo e compartilharam, e que fazia muito sentido para aquilo que eu estava vivendo. Claro, eu não acredito que todo sonho é Deus falando, mas eu acredito que Deus fala também através de sonhos. A segunda maneira que eu quero colocar aqui como Deus fala é através de uma palavra profética. Ora, se você é crente em Jesus e não acredita numa palavra profética, eu vou dizer, você é um crente com defeito de fabricação. A Bíblia diz, lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Apesar de terem falsos profetas por aí, não significa que todos sejam falsos. Eu creio que existem aqueles 7.000 que não se prostraram a um sistema corrupto. Então, de verdade, eu e você temos que ter esta mentalidade. Existem muitas vezes pessoas que trazem da parte de Deus uma resposta do próprio Deus para nós, nos dando uma direção e uma advertência. É claro que não são todas as palavras liberadas em nome de Deus que vêm da parte dele. A gente precisa conhecer a pessoa que está liberando uma palavra. A terceira maneira como Deus fala através de sentimentos, emoções e circunstâncias. Sentimentos, emoções e circunstâncias. E você precisa de discernimento para entender quando é e quando não é Deus falando. E uma das formas que Deus fala com a gente assim é através da paz ou a falta dela. Lá em Filipenses 4:7 a gente lê: e a paz de Deus,
que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes nós podemos confundir a voz de Deus com um sentimento longe dele. Eu sei. Mas se você possui, escute só, uma vida de oração, de meditação na palavra, uma vida de compromisso com a casa de Deus, com a presença de Deus, vai ser muito mais fácil você ter o discernimento entre Deus estar falando ou não. Aliás, a ausência de paz muitas vezes é um sinal de alerta da parte de Deus, um alerta espiritual, para que você cuide com uma ou outra decisão que está tomando. Eu mesmo já tive muitas vezes esta oportunidade. Me lembro quando estava assinando um contrato e estava tudo acertado, tudo ajustado, mas quando fui assinar o contrato, a paz saiu de dentro de mim. Eu disse: o que eu estou fazendo? Meu Deus! E eu dei para trás, a pessoa ficou muito chateada, mas era melhor ela ficar chateada naquele momento do que depois. Então, Deus tem esse jeito peculiar também de falar com a gente, através de sentimentos, emoções e circunstâncias. Às vezes acontece um negócio e você diz: não era para acontecer isso, e é Deus falando com você: não estou nesse negócio, não estou nesse assunto. É isso. Quarta maneira que Deus pode falar com você: através de uma voz no seu interior, uma impressão profunda, uma coisa lá dentro de você. Em Isaías 30, versículo 21, a gente tem um entendimento sobre isso. Olha o que o texto diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quer dizer, é como um sussurro que vem e de maneira clara se destaca das suas próprias ideias, te levando a tomar a decisão correta, a caminhar da melhor forma. Então Deus pode também falar através de uma impressão profunda, numa voz lá no mais íntimo do seu ser. Claro, tem a quinta maneira como Deus fala, e é através de uma voz audível. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 4, a gente vê a história de Samuel e Deus chamando ele. Diz assim: então o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. É mais raro, mas acontece. Deus fala de maneira audível, de forma muito clara, evidente. Oh, meu Deus! Ele fala. Normalmente, em momentos marcantes na sua caminhada, momentos decisivos, Deus pode vir e falar de você. Mas quem é que falou isso e ninguém disse nada? Uau! É a voz audível de Deus. Eu sei que tem gente aqui que está assistindo agora esta live que já teve essa experiência com Deus. Sexta maneira como Deus fala: através de uma visão espiritual. E isso pode se dar com uma imagem física ou uma imagem em movimento. Em Atos capítulo 10, versículos 10 e 11, diz assim: e tendo fome quis comer mais, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol. Deus alertando um de seus apóstolos sobre evangelizar aos gentios, e Deus dá a ele uma visão. Isto é na igreja primitiva. Então escute, Deus pode falar através de imagens claras, como se fosse um filme, uma cena de um filme espiritual, porque Deus realmente pode falar assim. A sétima maneira como Deus pode falar: através de pregações, de pregadores, de uma música, de uma mensagem, de uma coisa que vem a você. Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ora, se quer a sua fé acrescentada, quer ouvir a voz de Deus, o tempo todo Deus fala e a sua fé é fortalecida a ponto de você tomar as melhores decisões. Às vezes está acontecendo o culto
e lá no meio, parece que a palavra nem está fazendo muito sentido para você, mas no meio o pregador fala uma coisa, e era Deus falando, e aquela palavra vem como uma resposta de Deus. Eu me lembro de um amigo que foi à Argentina, numa conferência, ele disse, meu Deus, eu estou aqui e nada faz sentido, não entendo muito bem o espanhol. E aí de repente o pastor Cláudio Freison aponta lá para trás a direção onde ele estava e diz, é contigo, hoje Deus muda a tua história. E falou em espanhol, mas ele entendeu, e quando ele ouviu aquilo, aquela palavra veio como um impacto na vida dele, e ele saiu de lá para viver um tempo novo, um tempo extraordinário na vida e no ministério dele. Então, Deus fala através de uma palavra ministrada num culto. E claro, olha só, existe a revelação espiritual. Deus fala através de uma revelação espiritual? Sim. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 2, versículo 10, olha o que ele diz. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. E Espírito aqui está com um E maiúsculo, está falando do próprio Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. É como se você sentisse que já sabe daquilo, já soubesse algo, sem ninguém ter falado. É uma convicção que você sabe que aquele assunto é um fato, mas não é. Mas é um fato, mas não é. É uma certeza que você tem do que está fazendo. Muitas vezes a revelação espiritual vem dessa forma. Aí você diz, pois é, pastor, mas qual é a maneira mais eficiente, a maneira que eu preciso entender como sendo a maneira mais clara, a maneira mais correta que eu como crente preciso desenvolver para ouvir a voz de Deus? É esta aqui, ó, em nono lugar. Leitura bíblica e meditação na palavra. É a principal forma. Aliás, a Bíblia diz, lá no Salmo 119, versículo 105, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É lâmpada para o lugar onde você está colocando seu pé agora, e é luz para o teu caminho, quer dizer, a longo prazo. Olhando lá na frente, você caminha seguro e tranquilo. A Bíblia não é apenas um livro para ler, é um livro para abrir e ter a convicção de que quem escreveu está do teu lado, tocando teu coração com cada palavra escrita ali. Então esta é a live de hoje, esta é a mentoria de hoje. Se relacione cada vez mais com a palavra de Deus, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo permeie suas ideias, suas convicções, sua mentalidade, seus sonhos, seus projetos, seus ideais, suas ideias. Você precisa caminhar na palavra de Deus, sempre atento, sendo sensível em ouvir a voz de Deus, porque de verdade Deus está falando e muitas vezes nossa falta de sensibilidade e discernimento nos impede de entender as direções que o Senhor está nos dando. Que o Senhor fale ao teu coração e que você seja sensível em ouvir a sua voz. Pai, no nome de Jesus eu oro pelos teus filhos que estão aqui nesta live. Peço, Senhor, por um dia mais do que abençoado. Coloca as pessoas certas na frente do teu filho, traz toda a provisão que ele precisa, acrescenta a fé, Senhor, em cada situação para que ele possa viver o teu sobrenatural. Eu oro, Senhor, para que a tua voz ecoe no coração e na alma dos teus filhos. No nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Escreve aqui o que você achou dessa mentoria de hoje e, claro, compartilha com 5 pessoas. Deus te abençoe e até amanhã.